Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós novamente aqui para mais uma aula, né? E na conclusão do nosso curso de Geomorfologia, de estudo das formas da Terra. E hoje nós vamos concluir, né, com agentes externos de formação do relevo. Então, na aula passada, né, disse a vocês que o relevo é produto de uma ação interna e de uma ação externa, ok? Então, vimos aí os agentes endógenos ou internos, aqueles que vão estruturar, que vão formar o relevo. Hoje a gente vai concluir com os agentes externos, ou também chamados de exógenos, né? Então, são sinônimos. Então, veja aqui, né, a primeira foto de um rio Sérvio, lindíssima foto, né? Ela mostra pra gente não só o rio aqui, ó, todo cheio de sinuosidade, todo cheio de meandro, mas a gente tem que, quando, né, se deparar com uma foto dessa, né, já fazer aquela reflexão e pensar, nossa, esse rio ele produziu historicamente esse desenho. Ele produziu, né, ele esculpiu esse relevo. Ele foi desgastando, né, ao longo de milhares de anos, a água foi desgastando, né, e essas curvas dentro, né, dessas colinas ou montanhas foram sendo, né, esculpidas como se fosse uma obra de arte. Então, os agentes exógenos, eles são artistas, né? Eles vão esculpir os corpos, né? Eles vão fazer tal como um trabalho de escultor, aquele escultor que pega a peça de mármore bruta, trabalha, né, e deixa ela depois como uma obra de arte. Então, o que a natureza faz não é muito diferente, certo? Porque nós veremos, né, nessa aula aqui, em algumas poucas imagens, o trabalho, né, de milhares de anos da natureza produzindo, né, paisagens belas no relevo, né, da Terra, ok? Então, retirei um trechinho aqui, né, do livro Geografia do Brasil, do Jurandir Ross, que é o professor da USP, né, um dos grandes nomes da geografia brasileira do momento, né, foi o cara que lançou a nova classificação do relevo brasileiro, e ele nos traz a seguinte consideração a respeito dos processos exógenos. Então, os processos exógenos são movidos pelo calor solar, que atua na superfície da crosta continental através da atmosfera. Esses processos agem sobre o arranjo estrutural das rochas e são responsáveis pela esculturação do relevo. As formas de relevo terrestre podem ser vistas como uma vasta peça da escultura, cujo escultor, com seus diversos tipos climáticos e o subsolo, é a sua matéria-prima. Então, aqui ele vai trazer, né, a respeito do calor solar, que é uma das formas de intempérie, mas quando ele coloca diversos tipos climáticos, é que nós estamos falando de chuva, de frio, né? De também, né, de vento, de variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica. Então, vou dar um exemplo. Quando, né, há muito calor e sol, os corpos vão dilatar, as rochas dilatam. Quando, né, acontece um esfriamento rápido, você vai ter a volta a um estado natural, ou, se é muito frio, a contração. O corpo vai ficar contraído, certo? Então, esse movimento diário de dilatação e contração, ele vai gerar nas rochas, né, fraturas, quebras, e isso vai gerar erosão, certo? Isso vai gerar sedimentos que vão ser acomodados nas partes baixas da superfície terrestre,
né? E aí pode acontecer o processo de formação de outras rochas, como a gente viu lá na primeira aula, né, quando trabalhamos um pouquinho com geologia, tá certo? Então a sedimentação, a compactação, né, e a solidificação desse material gerando uma rocha sedimentar. Tranquilo? Então passemos aqui para o próximo slide para ver isso. Então, os agentes externos, modeladores do relevo. Então, eles vão provocar erosão, certo? Eles vão provocar erosão. São as intempéries. Então, sol, chuva, calor, frio, vento, neve e também, né, temos que considerar os seres vivos, incluindo aí nós. Então, nós, a partir de técnicas e tecnologias, também podemos, né, trazer grandes mudanças para um lugar, certo? Um exemplo disso são as áreas, né, de mineração. Então, uma área de mineração, né, os minerais, ali vamos pegar, por exemplo, como lá em Minas Gerais, né? Então, você vai ter algumas áreas que foram constatadas as jazidas de ferro, então aquelas áreas são deflorestadas, então a floresta é retirada e é retirado o mineral de ferro, certo? E aí você vai ter aquela aparência horrorosa, né? De um lugar sem mata, com aqueles buracos gigantescos, com aquelas montanhas nuas, né? E aí, quando essa jazida ela é esgotada, você tem que você tem como obrigação, né, revitalizar aquela área, ou seja, fazer com que aquela área não fique para o resto da vida como uma paisagem melancólica. Então você tem que revitalizar, você vai ter que trazer novamente material, fechar aquela área, solo, plantio de árvores e revitalização da mata, certo? Que é o que acontece e o que deve acontecer, ou o que deveria acontecer, certo? Então, quando você tem o esgotamento de uma jazida mineral, que é o caso, no caso do Brasil aí, a área que tem o maior esgotamento seria o quadrilátero ferrífero. Tá joia? Então nós vamos ver aqui algumas imagens e aí nós vamos ver, né, que o relevo, né, as paisagens, as rochas esculpidas pelas intempéries. Então, nós vamos ver o quê? Que quase sempre os agentes exógenos, eles destroem, tá certo? Quase sempre eles destroem, mas pode ter situações em que ele também constrói, tá certo? Então, veja essa imagem aqui, né? Então, vemos, né, delineamentos nas rochas. Então, podemos constatar aqui, deduzir que, né, a chuva, né, o vento gerou bastante transformação nessa rocha. Temos o intemperismo biológico, que são os seres vivos, certo? Que são os seres vivos que vão exercer, né, a ação de, né, fraturar, de gerar erosão nos corpos. Então, temos o intemperismo biológico, temos o intemperismo químico, que o principal protagonista é a água, certo? E temos o intemperismo físico, que seria o calor, que seria o frio, tá certo? Então são vários tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. O principal é o químico, certo? Então voltando aqui, né? Então quando a gente pensa na chuva, é o intemperismo químico. Mas quando nós pensamos no calor, no frio, né, no vento, é o intemperismo físico. E os seres humanos, né, o intemperismo biológico, certo? Então, o que a gente aprende bastante em aulas de biologia é que solos que têm bastante
bastante minhoca, bastante microfauna aqui, né, são solos bons, são solos ricos em matéria orgânica, ok? Veja essa imagem aqui, imagem bonita. Então, nós vemos aqui uma rocha que ela é sedimentar. Ah, como que eu sei que essa rocha é sedimentar? Vamos lembrar lá da primeira aula, quando a gente consegue perceber as diferentes camadinhas, ó, as diferentes cores, né, aqui dentro desses corpos rochosos, tá? Então, cada cor representa, né, uma etapa ou uma idade diferente de formação dessa rocha. E aí a gente percebe uma curva muito bem feita, né? E quem produziu essa curva, né, é a água, é a força da água, tá certo? Igual a gente viu aqui nessa foto no início, ó. Então foi a água que foi, né, gerando desgaste do material e fazendo todo esse trabalho nas curvas, nos meandros dos rios. Essa imagem também é lindíssima, né? Então veja, ó, a curva, ó, todas as curvas, todo o trabalho que a água fez. E aí, né, outra rocha sedimentar, ó, percebam que ela vai ter os diferentes estratos, ó. Essa parte de cima mais amarronzada, outras partes mais branquinhas, outras partes mais marronzinhas, mais claras. Então são diferentes estratos. Um dia tudo isso aqui foi um corpo rochoso, né? Aí depois de milhares de anos de ação de intemperismo, né, produziu esse cenário sensacional, né, que seria do Colorado, né? São a região do Colorado nos Estados Unidos. As falésias representam terrenos sedimentares recentíssimos, né, do Quaternário. Então a falésia é um material sedimentar também, né, uma rocha sedimentar. Ela representa uma elevação na beira da praia, e essa elevação com uma parte plana na parte superior, que a gente chama de mesa, tabuleiro ou mesa, certo? Mais tabuleiro, né? Então vejam aqui, ó, todas as rochas, ó, fragmentadas. Então aqui é a força da água, a água do mar, a força da chuva, a força do vento. Então um intemperismo físico-químico, ou químico e físico, porque, né, água, intemperismo químico, vento, intemperismo físico, tá certo? E concluo, né, caminhando para a conclusão, né, mostra a vocês uma ação do vento construindo. Então, um deserto, né, as dunas de um deserto, ou uma área como essa que tem o nome de restinga, né, seria uma área produzida, né, a partir do vento levando material para outros lugares, né, sedimentos de areia para outros lugares, acomodando e formando, né, um novo território, ó, que fica, né, emerso. Então aqui seria a ação do vento construindo. Então pode acontecer do vento também construir, não só destruir. Então esse é um exemplo bem, né, ilustrativo dessa ação. Então as dunas, né, que se movimentam, uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, né? A paisagem nunca é uma paisagem estática, né, porque ela se transforma continuamente. O que faz isso? É o vento, tá ok? Então concluo nossa aula, né, com esse slide que mostra, né, a ação das forças exógenas, a meteorização, quando você vai ter a fragmentação da rocha, né? Essa rocha vai ser pela força da gravidade levada,
né, ou pela força da gravidade, ou pela água, ou pelo vento, ou pelo gelo, sendo conduzida e transportada para as partes mais baixas, né, acomodando nas depressões ou acomodando nos nas fozes dos rios. Não sei se o termo correto é fozes, mas eu estou pensando em foz de rio, tá certo? Então, aí podendo gerar o delta, né? A foz em formato de delta ou em formato de estuário. Em geral, quando você tem foz em formato de delta, é que você tem muita meteorização e sedimentação, certo? Muitos sedimentos são transportados e acomodados. Então, o delta vai representar um triângulo, mas na realidade é um monte de ilha, né, que fica, né, na foz de um rio, no encontro do rio, por exemplo, com outro rio ou com um mar, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido e gostado da geomorfologia. É com muita tristeza que depois que eu né, revelo que depois de 7 anos, né, infelizmente por conta da pandemia, nós não vamos fazer, né, as placas, né, as maquetes. Eu não posso pedir, solicitar a vocês, né, por conta do isolamento, que vão na casa um do outro para fazer as maquetes. Mais para frente, sei lá, se a gente conseguir voltar, talvez a gente possa fazer. Mas eu acredito que por conta de tudo isso, infelizmente, vocês vão ser a primeira sala, né, pensando no meu primeiro ano do Colégio Anjo da Guarda, que não vai fazer a maquete, né, a tradicional maquete das placas tectônicas e do relevo do Brasil, ok? Mas, como diria aquela música do Chico Buarque, amanhã há de ser um novo dia e nós vamos voltar e voltar mais fortes, ok? Abração, meus caros, tudo de bom, até a próxima.